Hoje nós vamos falar sobre a relação da hérnia de disco e a ergonomia, ou melhor, a falta da ergonomia. Meu nome é Débora Dengo, eu sou fisioterapeuta e ergonomista atuante há 10 anos no mercado. E se você quiser mais conteúdos como esse, já me segue aqui. Bom, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da coluna e a relação dessa patologia, dessa hérnia de disco que a maioria das pessoas conhecem, mas nem todo mundo sabe como ela ocorre e como prevenir. E nesse vídeo a gente vai fazer a relação dela com a falta da ergonomia. Bom, aqui nós temos primeiramente a nossa coluna humana, olha que espetáculo! Aqui nessa parte mais superior nós temos as vértebras cervicais, aqui na parte medial as vértebras torácicas e aqui embaixo as vértebras lombares. Entre cada uma dessas vértebras nós temos um disco intervertebral, que é uma espécie de amortecedor entre cada um dos ossos. Por que a gente tem eles? Imagina, cada vez que a gente se abaixasse, que a gente pulasse, ou até mesmo em mínimos movimentos, iria um osso chocar com outro osso. Então, eles são amortecedores. E esse amortecedor, ele é composto por fora, ele é mais fibrótico. Ele tem um anel fibrótico por fora. E por dentro, ele tem um disco pulposo, que é uma parte mais mole do disco, que tem um líquido dentro. Estou falando de uma forma muito simples para você entender. E o que acontece? Quando a gente faz movimentos excessivos de dobrar a coluna para frente, para a lateral, ou movimento associado de rotação com inclinação e flexão, ou a gente manuseia pesos muito pesados, isso aqui pode acontecer, que é a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Quando eu faço esses movimentos excessivos ou um movimento de peso muito pesado ou frequente, principalmente dentro do meu trabalho, esse disco ele pode se romper, esse disco intervertebral, e extravasar esse líquido, que é o líquido que tem dentro desse disco. E quando esse líquido extravasa, ele pode fazer o quê? Dependendo para a região que ele vai extravasar, depois que ele rompeu, ele pode comprimir os nossos nervos. Tá vendo aqui que a cada vértebra sai um parzinho de nervos. Esse parzinho de nervos, ele vai acompanhando todo o trajeto do nosso corpo. Para a gente ter as nossas sensações, realizar os movimentos, ele é essencial para tudo. Ele é o nosso sistema nervoso. E o que acontece? Se eu tenho esse disco comprimindo aquela região, aquela área que aquele nervo está atuando vai estar comprometida. Então eu começo a ter dores, formigamentos, etc. E qual é a relação disso com a ergonomia, ou melhor, a falta dela? A maioria das lesões de hérnia de disco, essas lesões principalmente lombares, acontecem durante o trabalho. Geralmente trabalhos que têm flexão de coluna muito frequentes ou manuseio de pesos pesados muito frequente, e essa repetição ao longo dos dias de trabalho pode ocasionar nessa lesão. E como que a gente faz para identificar esses riscos? O profissional da ergonomia precisa ir nas empresas, isso inclusive é obrigatório por lei, ele precisa ir nas empresas e realizar as nossas avaliações ergonômicas. Nós temos 2 laudos principais que avaliam se aquele posto de trabalho tem risco ou não para manuseio manual de cargas que pode acarretar uma hérnia de disco ou não. Quais são eles? Avaliação ergonômica preliminar, AEP, e análise ergonômica do trabalho, AET. A gente faz esse estudo, nós, profissionais da ergonomia, e entregamos para a empresa um laudo, dizendo se aqueles postos de trabalho têm riscos ou não, incluindo o risco para manuseio de peso e para movimentos de flexão de coluna excessivo. A gente entrega esse documento, além de entregar essa análise, a gente já faz a recomendação de melhorias com soluções ergonômicas quando esse risco está presente. Assim, a empresa tem um plano de ação para seguir para reduzir ou eliminar esses riscos ergonômicos que podem causar a hérnia de disco. Então, exemplos de soluções ergonômicas que a gente aplica no posto de trabalho, nós temos inúmeros equipamentos de auxílio dentro da ergonomia para ajudar a manusear aquele peso, para que ao invés de todo o peso vir para a nossa coluna ou membros superiores, braço, ombro, uma máquina nos ajudar. Não são equipamentos extremamente caros, nós temos vários tipos de equipamentos e algum deles vai se adequar
para a característica daquela empresa. Outro ponto de atenção é a altura que você vai colocar aquela carga para manusear. Geralmente pesos mais pesados precisam estar mais ou menos na altura da nossa cintura ou do nosso quadril aqui e do pubis para fazer o manuseio. Se eu pego uma carga pesada do chão ou de muito alto, ou eu vou lesionar meu ombro ou eu vou lesionar a minha coluna. Então essa é a altura ideal. Outro ponto de atenção é a distância horizontal da pega desse peso. Quanto mais distante esse peso está de mim, mais eu vou dobrar a minha coluna e mais eu vou forçar a minha região da lombar. Então eu sempre tenho que aproximar os pesos de mim antes de fazer o manuseio. E todas essas avaliações de ergonomia e recomendação de soluções ergonômicas eu ensino aqui nesse perfil e também nas minhas formações completas em ergonomia. Se você tem interesse em conteúdos assim ou em se tornar um consultor de ergonomia, não deixe de acompanhar esse perfil. Você pode atuar também com ergonomia e ser um consultor de ergonomia muito bem remunerado e conhecido no mercado. Comenta aqui o que você achou desse vídeo e encaminha para aquela pessoa que precisa assistir também.